E aí, a gente vive cercado de regras o tempo todo, mas já parou para pensar o que exatamente faz uma regra virar uma lei de verdade? Bom, hoje a gente vai fundo para dissecar essa anatomia e entender isso de uma vez por todas. A grande questão é essa aqui, ó. O que diferencia uma lei, tipo parar no sinal vermelho, de uma regra moral como, sei lá, não mentir para um amigo? Pode até parecer uma pergunta simples, mas a resposta, olha, é bem mais complexa do que parece. Então, para a gente desvendar esse mistério, nosso caminho vai ser o seguinte. Primeiro, vamos derrubar umas ideias bem comuns, mas que não se sustentam. Depois, vamos descobrir qual é o verdadeiro X da questão. E no final, vamos colocar essa ideia à prova com uns casos bem cabeludos. Bora lá? O problema já começa aqui. As definições que parecem mais óbvias simplesmente não funcionam. As leis têm características em comum com um monte de outras coisas, desde regras de gramática até mandamentos de ética. Então, como é que a gente isola o que é único do direito? Ao longo do tempo, muita gente tentou encontrar o tal DNA da norma jurídica, sabe? Foram olhar o conteúdo dela, a finalidade, a origem, mas, como a gente vai ver agora, nenhuma dessas pistas, sozinha, consegue definir o que é uma lei. E é aqui que fica interessante ver como essas teorias mais comuns não param em pé. Vamos pensar, a lei regula a relação entre as pessoas. Ok, mas uma regra de etiqueta também, né? A lei serve para preservar a sociedade. Tá, mas o que é essencial para a sociedade muda a cada época. Vem de um poder soberano. Isso só diz quem manda, não define a natureza da regra. E por aí vai, a gente sempre acha um furo. Bom, isso leva a gente para uma virada de chave fundamental. Se a resposta não está na regra em si, na sua origem, no seu conteúdo, então, onde é que ela pode estar? E aqui está o grande insight. A característica que define uma lei não está naquilo que ela manda fazer, mas sim no que acontece quando alguém a desobedece. A chave de tudo é a sanção. E o que é essa tal de sanção? É simples, é a resposta organizada que o sistema dá quando uma regra é quebrada. É o jeito de garantir que a norma continue valendo, mesmo que alguém a ignore. E é exatamente aqui que as peças do quebra-cabeça se encaixam. Porque se a gente analisar o tipo de sanção, aí sim a gente consegue finalmente traçar uma linha bem clara entre o que é uma norma moral, uma social e uma jurídica. Olha só que sacada genial. A sanção de uma regra moral é interna. É a culpa, o remorso. A sanção social vem de fora, do grupo. Mas é toda desorganizada, né? É a fofoca, a exclusão. Já a sanção jurídica, não. Ela também é externa, mas, e aqui está o pulo do gato, ela é institucionalizada, organizada, regulada. O que significa institucionalizada? Significa que tem regra até para aplicar a punição. A consequência já está prevista, a medida definida, tem gente específica designada para aplicá-la. O objetivo é ter certeza, proporção e imparcialidade. Em outras palavras, é um sistema com uma eficácia, digamos, turbinada. Certo, mas sempre tem um mais, né? E aquelas leis que parecem não ter punição nenhuma? E sistemas inteiros, como o direito internacional? Bora testar a força dessa teoria. E a resposta para isso é que o foco não deve ser em cada leizinha isolada. A gente tem que olhar para o quadro completo, para o sistema jurídico como um todo. É o sistema que se baseia, em última instância, na sanção organizada. Pensemos nas regras que estão lá no topo de tudo, na Constituição, por exemplo. Muitas delas não têm uma sanção direta porque elas são a própria fonte do poder. Não tem um poder acima delas para aplicar uma punição. Elas dizem como o poder funciona. Não são para os cidadãos comuns. Tá, mas e o direito internacional? Esse costuma ser o grande desafio para essa teoria. Afinal, parece que não existe uma polícia mundial para forçar os países a cumprirem as regras, certo? A diferença aqui não é a ausência de sanção, mas o tipo de sanção. Nos países, a gente tem o que se chama de heterotutela, ou seja, um terceiro imparcial aplica a punição. No direito internacional, o que predomina é a autotutela. A própria parte que foi ofendida é quem reage. É um sistema mais primitivo? Sim, mas ainda é um sistema de sanções reguladas. Ok, então, depois de toda essa jornada, o que a gente pode concluir? Qual é a grande lição sobre a natureza da lei? A primeira coisa, e talvez a mais importante, é que um sistema jurídico que funciona de verdade não pode se sustentar só na base da força bruta. Seria simplesmente impossível. Na realidade, toda ordem jurídica é um equilíbrio delicado. De um lado você tem a ameaça da força organizada, a sanção. Mas por outro lado, e talvez mais importante, você depende da adesão espontânea das pessoas, do consenso de que aquelas regras são, em geral, legítimas.
E lembra daquelas regras lá do topo sem sanção? Elas não são uma falha no sistema. Pelo contrário, elas são justamente a materialização desse consenso. São o acordo fundamental que permite que todo o resto do aparato da força exista e funcione. E tudo isso nos deixa com uma pergunta final bem provocadora para a gente continuar pensando. Se todo o sistema de poder depende dessa mistura de força e consenso, onde será que termina a fronteira de um e começa a do outro? Fica aí a reflexão.